E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem com vocês. Vamos lá, vamos para essa aula aqui falando sobre a adição de números inteiros e suas propriedades. Os números inteiros, tá? Eles são encontrados em várias situações do nosso cotidiano, por exemplo, como depósito, retirada de dinheiro, profundidade, altura, altitude, temperatura, entre outros. De maneira geral, devemos considerar 4 casos na adição de números inteiros. Primeiro caso é em que as duas parcelas são positivas. Então, quando acontece de as duas parcelas serem positivas, a soma de dois números inteiros, ele vai ser positivo, o resultado vai ser positivo, tá? E o número vai ser igual à soma dos módulos, tá? Então, observando aqui, ó, tem uma soma de dois números positivos. Vou repetir o sinal. Positivo vai ser positivo, né? O resultado. E eu somo os módulos, ou seja, o valor absoluto deles. 6 mais 3, 9. E é isso. Vamos para o segundo caso. No segundo caso, as duas parcelas são negativas. Nesse caso, a soma de dois números negativos vai ser negativo, tá? O resultado vai ser negativo. E o resultado do número, o módulo, vai ser a soma dos dois módulos, tá? Então, dois números negativos, menos 8 mais menos 6, repito o sinal e somo os módulos, 8 mais 6, 14. Terceiro caso. Terceiro caso em que as duas parcelas têm sinais contrários e módulos diferentes. Então, vamos lá. Esse aqui é o melhor. A soma resulta no sinal do maior módulo e a diferença entre os módulos. Então, sempre eu vou repetir o sinal do maior módulo. Tá? Quem é o maior módulo? O módulo é o valor absoluto do número. Aqui no caso é 20 e aqui no caso é 5. Tá? Então, o maior módulo é o 20. Vou repetir o sinal do 20, que é negativo, e faço a diferença entre esses números. 20 menos 5, 15. Outro exemplo aqui. Menos 30 mais 50. Vou repetir o sinal do maior módulo, que aqui no caso é o 50. Repito o sinal e subtraio, faço a diferença entre eles dois. 50 menos 30, 20. E o quarto caso? O quarto caso é em que as duas parcelas têm sinais contrários, mas os módulos são iguais. O resultado vai ser zero. Exemplos aqui, ó. Menos 5 mais 5, mais 5. Tenho módulos iguais, sinais contrários, um é negativo, outro é positivo, estou somando eles dois. Quando isso acontece, o resultado dá zero. A mesma coisa aqui para o mais 6 mais menos 6, também é zero. E agora a gente vai para as propriedades, tá certo? São as características que sempre acontecem aqui na adição de números inteiros. Lembrando, os números inteiros são os números positivos e negativos, tá? Uma extensão dos números naturais. Eu pego o 1, 2, o 3, o 4, o 5. Agora volto, tá? Para o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. A primeira propriedade é a propriedade comutativa. Tá? Comutar, mudar de posição. Em uma adição de números inteiros, a ordem das parcelas, tá, não altera a soma. Então, eu tenho aqui as parcelas mais 8 e menos 7. Por essa propriedade, ela me diz que se eu mudar de posição os números, tá, o resultado vai continuar sendo o mesmo. Então, vamos ver. Observando os casos aqui, esse é o terceiro caso. Tá? Esse exemplo aqui a gente vai se utilizar do terceiro caso, em que as parcelas têm sinais contrários. Vou repetir o sinal do maior módulo. Olha, tanto em um quanto em outro eu repito o sinal de mais, que o 8 é o maior módulo. E faço a diferença entre as parcelas. 8 menos 7, 1. Então, a gente viu aí que o resultado continua o mesmo, a soma não se altera. Agora vamos para a segunda propriedade. Tá? Propriedade do elemento neutro.
Elemento neutro na adição, como também nos números naturais, aqui nos números inteiros, vai continuar sendo zero, porque ele não vai alterar o valor do número que é somado a ele. Tá? Então, menos 10 mais 0 continua sendo menos 10. Logo, o zero é o número neutro, o elemento neutro na adição. A terceira propriedade, a propriedade associativa. Em uma adição com mais de duas parcelas, podemos associá-las de diferentes formas. Nesse caso, a soma não se altera. Então, vamos ver como é essa associação aqui. Tem um exemplo, vou de um e depois de outro modo. Tá? Então, vamos lá. Aqui, deixa eu focar. Vamos lá. Mais 8 mais menos 6 mais menos 4, é o que é que eu vou fazer? Vou associar o mais 8 com menos 6. Tá? Vamos ver se vai dar certo. Mais 8 menos 6, olha aqui, sinal do maior módulo eu repito e subtrai, terceiro caso, né? 2. Então o resultado é 2. 8 menos 6, 2. E agora, novamente, sinais contrários. Tá? O que é que eu vou fazer? Repetir o sinal do maior módulo, aqui no caso é o 4, então eu repito e subtraio. Menos 2. Ok. Agora vamos associar o 6 e o 4. Vamos deixar o 8 para o final. Menos 6 mais menos 4, vou repetir o mais 8. Quando os sinais são iguais, eu repito o sinal do... Eu repito o sinal, menos 6 mais 4, 10. Tá? E somo as parcelas. E aqui, ó, sinais contrários, repito o sinal do maior módulo e subtraio. 2. Continuando aqui, quarta propriedade, elemento oposto. No conjunto dos números inteiros, todo número não nulo, ou seja, exceto zero, a gente exclui o zero aqui, possui um elemento oposto. A soma de um número com seu elemento oposto é igual a zero. Vamos lá, por exemplo. Ó, dizemos que menos 15 é o elemento oposto de mais 15. Certo? Então, e por quê? Porque a soma deles vai dar zero. Menos 15 mais 15, quarta propriedade, sinais contrários e módulo igual. Vai dar zero. Então, elemento oposto. Agora vamos para a quinta propriedade, do fechamento. A soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Então, tudo está fechado dentro dos números inteiros, tá? Vamos agora para a subtração de números inteiros. A subtração é a operação inversa da adição. De acordo com essa ideia, podemos escrever uma subtração como uma adição do inverso do subtraendo. Então, eu tenho minuendo, subtraindo, o resto é diferença. Então, vou pegar e fazer o inverso do subtraindo. Vamos ver alguns exemplos, tá? Então, por essa ideia, diz que a gente vai pegar e fazer uma soma, ou seja, em todos esses exemplos aqui, além de eu utilizar uma subtração, eu vou utilizar uma soma. Olha o que eu fiz aqui, ó. Toda subtração eu posso transformar numa soma. E aqui eu também inverto, assim, não alterando o resultado. Tá? Inverto a operação e inverto o subtraindo, o sinal do subtraindo. E aqui eu já sei todas as propriedades e os casos de adição, fica mais fácil para mim. Ó. Sinais opostos, adição de sinais de números com sinais opostos, repito o sinal do maior módulo, positivo, e subtraio. Aqui, da mesma forma, repito o sinal do maior módulo, que é o 9, e subtraio. Aqui, ó, sinais iguais, soma de sinais de parcelas com sinais iguais, mais 24. E aqui, sinais opostos, mesmo módulo, somando 0. Aqui, ó, sinais iguais, somando, repete sinal e soma 5 mais 3, 8. Pronto. Entenderam aqui facinho, ó?
mudei o sinal, era uma operação de subtração, transformo em adição e mudo o sinal do subtraindo. Mudei, tudo certo. Sempre que possível, podemos simplificar ao máximo a expressão envolvendo as adições e subtrações de inteiros. Essa simplificação pode ser feita retirando-se de forma adequada os parênteses e os sinais em excesso, sempre fazendo o que a gente chama de jogo de sinais, onde quando temos sinais iguais, um antes do parênteses, vou mostrar isso aqui, e o outro dentro do parênteses, o sinal ficará positivo. Então, sinais iguais, um fora do parênteses, um dentro do parênteses, tá? Um antes e um dentro, vai ficar positivo. E quando temos sinais diferentes, um antes do parênteses e o outro dentro do parênteses, o sinal ficará negativo. Então, vamos ver isso na prática. Olha, esses primeiros aqui, todos eles não têm nenhum sinal que venha antes dos parênteses. É o que é que eu faço? Apenas elimino. E agora eu vou fazer o jogo de sinal. O jogo de sinal diz que se forem iguais, ficará positivo. Se forem diferentes, ficará negativo. Iguais, positivo, iguais. Positivo, diferentes, negativo. E agora eu utilizo as operações, o meu conhecimento já que a gente viu anteriormente. Ó. Vou utilizar aqui menos 5 mais 7, números com sinais contrários, repito o do maior módulo e subtraio. 7 menos 5, 2, maior módulo, 7 e repito. Mais 9 menos 3, repito o sinal do maior módulo, mais e subtraio. Aqui, ó, sinais iguais, somo, repito sinal. Sinais diferentes e mesmo módulo, resultado 0. Sinais iguais, repito sinal e somo. Tá? Aqui a gente vai estar utilizando aqueles casos também da adição, quando a gente elimina esses parênteses. E agora para as propriedades, para a gente finalizar aqui. A subtração de números inteiros só admite a propriedade do fechamento, que é aquela propriedade também que eu falei da adição. O fechamento está tudo fechado no universo dos números inteiros, ou seja, a subtração de qualquer número inteiro, de dois números inteiros, sempre vai ser um número inteiro, ou seja, ou negativo, ou positivo, ou zero. Assim, a diferença entre dois números inteiros será sempre um número inteiro. Em contrapartida, para a subtração de inteiros não são válidas as propriedades comutativa, associativa, elemento neutro e elemento oposto. Então, pessoal, é isso. A gente fica por aqui, tá? E até a próxima. Abraços.